Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora de Certo. E hoje nós teremos a nossa última aula do nosso Intensivão de Humanas da UERJ 2021. Como você sabe, o edital da UERJ ele é dividido em 3 partes, como a gente já viu aqui ao longo dos últimos vídeos. E hoje a gente está em Economia, Trabalho e Tecnologia, encerrando esse tópico, quando a gente vai falar na nossa aula 9 sobre o espaço agrário brasileiro. Essa aula está sensacional e tudo que a gente precisa de você é o seu like e a sua inscrição. Então dá essa moral agora, vai! Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a continuar preparando material com muita alegria para entregar para você o melhor. Ah, e assim que acabar esse vídeo, dá uma olhada nas nossas redes sociais, @agoradecert, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lá sempre tem uma outra dica extra que vai te ajudar com certeza. Então hoje nós vamos falar de espaço agrário brasileiro, que por curiosidade ou não, é o tema mais apresentado no Enem. Mas aqui estamos falando da UERJ, então a gente vai tentar entender um pouco a formação desse espaço agrário brasileiro e depois discutir alguns dos principais temas que você pode encontrar na prova. Bom, falando da formação, a gente pode perceber aí o mapa atual do território brasileiro. E é em cima desse mapa que a gente vai reconstruir historicamente a formação do território brasileiro no que se refere ao espaço agrário, mais precisamente ao primeiro setor da economia, ligado ao extrativismo e à agropecuária. Vamos lá? Como você sabe, a primeira forma de extração de riquezas do território brasileiro foi o pau-brasil, né? Mas foi extração. Agora, plantio, o primeiro plantio foi o da cana-de-açúcar, na região Nordeste, na região da Zona da Mata Nordestina, iniciando ali, né? Sabe-se que Portugal já tinha uma cultura de plantio da cana-de-açúcar, na região dos Açores, por exemplo, e na Ilha da Madeira. Cana é uma espécie vinda da Índia e que gerava muita riqueza naquela época. Afinal de contas, o açúcar era algo de extremo luxo, né? Ter acesso ao açúcar era muito luxuoso. Um pingo de limão, uma gota de creme e um pouquinho de açúcar. Eu te ensino a não esbanjar o meu açúcar. Mas a cana não vai parar aqui no Brasil pura e simplesmente pela riqueza que ela gerava. Ela vem para cá porque o território brasileiro até essa época era muito pouco ocupado, né? Então eles precisavam ocupar o território para poder afastar a ideia dos holandeses que chegaram a ocupar o Nordeste brasileiro, né? Os franceses e outros povos que queriam invadir essa terra. Qual é a melhor forma de proteger? Ocupando. Então eles vão trazer a produção de cana-de-açúcar para a região da colônia, no litoral da colônia. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ligação muito bacana com o açúcar até hoje. O brasileiro consome muito açúcar. Logo depois, no século XVII, o tabaco também vai ocupar uma posição muito importante na região Nordeste. Você pode encontrar o charuto baiano, que é famosíssimo, muito conhecido no mundo inteiro, né? Isso é uma herança da época do tabaco. O tabaco que servia para vários elementos, fumo de rolo, para cachimbo, para o próprio charuto e também para pulverizar em determinadas plantações. A folha do tabaco servia como emplastro, então era um produto muito procurado, né? E a produção vai ocupar também essa parte da região Nordeste. Agora veja, você já tinha o açúcar e o tabaco, você precisava alimentar essas pessoas. Então aí a gente vai chegar com a pecuária sertaneja. Que pecuária sertaneja é essa, professora? É uma pecuária que canta sofrência? Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, meu filho, claro que não. A pecuária sertaneja, sertão, é tudo que é distante do centro. Então, pecuária sertaneja é uma pecuária mais distante. O que acontece? Você tinha a plantação da cana-de-açúcar e do tabaco na região litorânea. Você não podia ter gado ali no mesmo espaço, porque o gado ele come de tudo. Ele iria comer a produção também. Então eles vão migrar rumo ao sertão. Mais precisamente, às margens de um grande rio,
que vai ter tanto gado, que vai ficar conhecido como Rio dos Currais. Posteriormente, com a chegada dos franciscanos, esse rio muda de nome e chama-se Rio São Francisco. É ele mesmo, o velho Chico. Essa pecuária sertaneja vai ser responsável por alimentar essa produção, né? Essa população que vai produzir no Nordeste, né? O Nordeste, nesse momento, é o ponto principal dessa colônia portuguesa. Então vai consumir muito alimento. E a carne precisava ser produzida também ali muito próximo. Depois disso, a gente vai ter um outro elemento que faz parte do extrativismo, não faz parte da agropecuária, mas foi fundamental na transformação no eixo econômico brasileiro, que foi justamente o fenômeno da bandeira, os bandeirantes, né, que alguns consideram como heróis, outros consideram como verdadeiros bandidos. E, na verdade, eles são um pouquinho de cada um. Eles, quando descobrem pedras preciosas, o ouro na região das Minas Gerais, eles vão modificar o núcleo econômico do Brasil, que estava localizado no Nordeste, mais ali para a região até mesmo do Sertão e tudo mais, e nesse momento vai migrar em direção ao Sudeste com essa descoberta. Todo mundo vai rumo à região Sudeste e vai interiorizando o Brasil na região das Minas Gerais, de Vila Rica, né? Ouro Preto. A capital, que antes estava em Salvador, migra para o Rio de Janeiro. Afinal de contas, esse ouro, essas riquezas, elas eram escoadas para a Europa a partir do Rio de Janeiro, saindo de Paraty, passando pelo Rio de Janeiro e seguindo em direção à Europa. Então, para fiscalizar, precisava que o poder estivesse muito mais próximo. E é isso que vai acontecer, então, com a capital saindo de Salvador e passando para o Rio de Janeiro. Com essa nova capital e com essa necessidade de alimentar muitas pessoas, eu não podia mais contar, pura e simplesmente, com a pecuária sertaneja, que estava lá no Nordeste. Lembra, não tinha freezer, não tinha gelo, não existia um sistema de conservação muito eficiente. Então você precisava produzir mais próximo desse centro nervoso. O sul do Brasil, muito influenciado pelo Uruguai, já tinha o costume da produção de gado e foi só intensificado. Só que o período do ouro, dos metais preciosos, ele vai ser um período tanto quanto curto. E aí vai surgir o que é conhecido como ouro negro, que é o período do café. O café que vai chegar no Brasil através de contrabandeado pelo senhor José Palheta, vindo das Guianas, e vai trazer para a região do Grão-Pará. Mas no Grão-Pará ele vai ficar durante algum tempo e depois vai ser na margem do Paraíba do Sul, na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, que vai florescer o café. Os grandes barões do café, a grande oligarquia cafeeira vai se dar nesta região sudeste, nesse eixo Rio e São Paulo. E vai ser onde a gente vai ter maior desenvolvimento de infraestrutura, como estradas, portos para escoamento, né? Todo um sistema até mesmo de ferrovias para o transporte desse café. Durante muito tempo vai ser o café que vai dar boa parte das cartas no território brasileiro através da sua produção agrária. O Brasil que vai ter muitas características de um país agroexportador. Até 1929, quando a Bolsa de Nova York quebra, a gente já falou isso daqui em outro episódio, e aí toda aquela produção de café ela vai ser perdida. Muitos dos barões do café também vão perder todo o seu império, modificando assim a característica do poder do Brasil, que vai se deslocar da mão do agrário para a mão do industrial. É claro que a bancada ruralista, que o agrário vai continuar muito forte no Brasil até os tempos de hoje. Mas esse período de 29 ele vai ser determinante para poder remodelar essas relações. E aí na década de 70 vai ser o período onde você vai ter mais uma expansão rumo oeste, mais uma interiorização, né, ocupando a região do Cerrado, principalmente com a questão da soja. Muito motivado pelos militares, essa região vai ser ocupada por pessoas do sul, principalmente, que vão começar os grandes latifúndios de soja que são até hoje produzidos em larga escala, ocupando as regiões do Cerrado, destruindo boa parte, né, do Cerrado, o Cerrado que foi um dos biomas mais destruídos, e avançando nessa fronteira agrícola em direção da Amazônia, do Pantanal e outras regiões também. Essa é uma rápida visão sobre a configuração que construiu esse território brasileiro econômico, que vai ser primordialmente
agrário. E agora é hora da gente relembrar alguns conceitos básicos que estão ligados ao espaço agrário. Vamos lá? Revolução Verde. Bom, a Revolução Verde ela vai se dar principalmente na década de 60 e 70, que vai ser quando a tecnologia vai invadir o campo. A chegada dos agrotóxicos, a chegada dos insumos químicos, a chegada da mecanização no campo vai promover uma revolução verde, saindo daquela metodologia tradicional de plantio e partindo para uma metodologia mais tecnológica de produção, aumentando a produtividade e diminuindo a necessidade de mão de obra, fazendo com que boa parte dessa mão de obra migre em direção às cidades. A gente também já conversou sobre isso aqui no episódio sobre urbanização, né? Então eles descobrem e vão começar a inserir essa tecnologia no campo. Em princípio, com a ideia de produzir mais e acabar com a fome no mundo. Só que a gente sabe que a produção de alimentos não é feita para acabar com a fome no mundo, porque na verdade alimentos foram feitos para vender e não para matar a fome. E como a gente acabou de falar, existe uma diferença entre produção e produtividade. Produção é quanto eu consegui produzir em um determinado lugar. Em uma área de 10 metros quadrados, eu consegui produzir 250 cenouras. Que maravilha! E a produtividade? A produtividade é a relação entre uma produção e outra. Ou seja, na primeira produção eu consegui em 10 metros quadrados 250 cenouras. Na segunda produção eu consegui 300. Ou seja, a minha produtividade aumentou em 50 cenouras. E é isso que vai ser a produtividade. A busca pelo aumento da produtividade vai ser constante. Ou seja, ocupar menores espaços ou os mesmos espaços e conseguir uma quantidade maior de produtos. Vale a pena você dar uma olhada na produção hidropônica, na produção em prédios, que é realizada hoje em dia no Japão e em países frios, que aumenta muito a produtividade por metro quadrado. Próximo conceito é o de latifúndio e minifúndio. Essa é muito fácil. Latifúndio está ligado a uma grande propriedade de terra. Já o minifúndio ligado a pequenas propriedades de terra. Em geral, os latifúndios vão estar associados aos grandes poderosos, aos mais ricos, e os minifúndios vão ser áreas produtivas mais familiares, para pessoas mais pobres e mais humildes. Outra questão é a agropecuária extensiva e a agropecuária intensiva. A agropecuária extensiva é aquela que é mais tradicional, utiliza um grande espaço de terra para realizar a sua produção. Essa vai ser a extensiva. E a intensiva? A intensiva recebe maior grau de tecnologia, geralmente é feita em áreas muito menores. Então, extensiva, baixa tecnologia, grandes áreas. Intensiva, alta tecnologia, pequenas áreas. Show? A produção formal vai ser aquela que vai ser feita utilizando todos os tipos de insumos, sementes transgênicas, você vai utilizar todos os tipos de agrotóxicos, de insumos químicos e etc e tal nesta produção. Vai ser a produção formal mais habitual. E a produção orgânica vai ser uma produção toda controlada. Ela não vai receber insumos químicos, não vai receber adubos químicos. Todos os seus alimentos são tirados da terra, são orgânicos, muitos deles provenientes de composteiras. Vai ser uma produção toda controlada para que aquele produto seja o menos prejudicial ao meio ambiente durante a sua produção e também ao público que consome aquele elemento. Essa vai ser a ideia do orgânico, que a gente não vai discutir aqui mais profundamente, mas vale a pena você entender mais sobre a produção orgânica. Dois outros conceitos importantes, um deles é o agronegócio. O agro é tech, o agro é pop, o agro tá por aí, nas maiores emissoras de TV. É aquele agro enriquecido, que é um grande negócio. Geralmente ele não só tem a parte de plantio, mas ele também tem uma indústria associada. Ele faz toda a parte de beneficiamento também desse material que é produzido. Ele é um grande negócio. Essa produção para exportação, muitas vezes, a produção para exportar, né? Então vai ser um negócio de grande porte, com grandes marcas associadas. Já a agricultura familiar, ela vai ser responsável por mais de 50% do que a gente consome todos os dias nas nossas casas, do que a gente come nas nossas casas. Enquanto o agronegócio vai estar muito ligado à produção de commodities, ou seja, produtos de exportação, como a soja, por exemplo, já
A agricultura familiar não. A agricultura vai estar produzindo para subsistência. Então a venda das verduras, dos legumes, dos grãos que a gente consome nas grandes cidades, em sua maioria, são produzidos por agricultura familiar, em regiões próximas daquela cidade. Outro ponto importante é que, diferente do agronegócio, a agricultura familiar ela vai empregar, em geral, como diz o nome, a família. Outro ponto importantíssimo, que no Brasil é uma realidade nua e crua, é a questão da concentração de terras no Brasil. Um dos primeiros modelos que a gente teve foram de capitanias hereditárias, né? E as seis-marias. E todos esses modelos, eles beneficiavam quem? Os nobres portugueses que tinham o direito de vir até essas faixas e explorar, dando um percentual da sua exploração para a coroa. Basicamente era isso, né? Então eles tinham todo o acesso. Não eram escravos que tinham acesso, não eram os mais pobres que tinham acesso, só quem tinha acesso à terra eram aqueles que tinham costas quentes. Depois, em 1850, surge a Lei das Terras, que teoricamente vai democratizar o acesso à terra, o que é só teoricamente. As terras deixam de ser cedidas e passam a ser vendidas. Mas quem podia comprar as terras? Só quem já tinha dinheiro, quem tinha explorado muitas dessas terras e quem já fazia parte de uma elite. Então essa elite ela vai continuar sendo dona dessas terras, mesmo depois dessa mudança nas leis. Ela vai continuar tendo seus grandes latifúndios, seu grande pedaço de terra, enquanto os outros vão continuar sem tê-las. Mesmo depois da Lei Áurea ser assinada, mesmo depois da chegada da República, as terras não vão ser redivididas. Muitos pesquisadores vão dizer que a Lei Áurea só foi assinada por causa de um medo que se existia sobre pressões para a criação da reforma agrária. Então, assim, a Lei Áurea vai ser assinada para diminuir estas pressões. Os Estados Unidos da América, em 1865, vão criar a sua reforma agrária, que é a Marcha para o Oeste. Qualquer um poderia delimitar um determinado tamanho de terreno e plantar, criar, fazer o que quisesse. No Brasil, até hoje a gente não teve efetivamente um acesso à terra para todos. Poucos com muita terra e muitos com terra nenhuma. E uma das certezas que a gente pode ter é, quando você tem uma grande diferença social, uma grande discrepância social dentro de uma determinada área, você vai ter conflitos. São os conflitos no campo. As lutas pela terra que vão ser travadas no campo vão gerar conflitos armados, né, muitas mortes ao longo de toda a história brasileira. Justamente por ter uma elite que vai ter grandes latifúndios, muitos desses latifúndios improdutivos. Esses poderosos, que na maioria das vezes conquistaram essas terras por meio de grilagem, eles vão começar a manter essas terras, ainda que improdutivas, como uma reserva de mercado para o futuro. Para quando as terras do entorno ficarem ruins, eles poderem comercializar essas terras a um preço muito alto. E dessa forma, as pessoas mais pobres elas continuam sem acesso à terra e vão lutar pelos seus direitos. E a luta pelos seus direitos vai gerar os diversos conflitos. A gente pode usar aqui como exemplo a irmã Dorothy, da Pastoral da Terra, que denunciava as diversas maldades que os donos de terras, que os grandes latifundiários realizavam com as populações daquela região e acabou assassinada. E são vários e vários casos de assassinatos por causa do conflitos por terra, inclusive contra populações indígenas, que têm as suas terras nativas invadidas por esses grandes latifundiários, que chegam com armas, com capangas e ocupam essa área, derrubam as árvores e vão ocupar com a produção de gado, com a produção de soja, o que gera um diverso cenário de conflito, né, que está muito longe de terminar. No Brasil, a reforma agrária é apenas um sonho um tanto quanto distante. Não se tem nada de efetivo na construção de uma verdadeira reforma agrária que permita o acesso a todos terem seu pedaço de terra. E aí chegamos àquelas dicas maravilhosas. A primeira dica que a gente tem é O Veneno Está na Mesa, um filme de Silvio Tendler que tem 2 episódios, né? O Veneno Está na Mesa 1 e O Veneno Está na Mesa 2. Nesse documentário maravilhoso, o Silvio ele vai mostrar pra gente a realidade agrária brasileira. O uso de agrotóxicos
muitos deles que são proibidos no mundo e que a gente consome todos os dias na nossa salada. Então não deixe de assistir esse episódio, que é um episódio fundamental para você entender o espaço agrário brasileiro. Uma outra dica é o documentário A Lei da Água, Novo Código Florestal, que vai falar justamente sobre o acesso à água que está ligado diretamente à produção agrária. Os 2 vídeos você consegue acessar gratuitamente aqui no YouTube. E como não poderia deixar de ser, no último vídeo desse intensivão da UERJ 2021, a gente vai para o nosso Exercitando. É hora de botar em prática aquilo que a gente discutiu no nosso vídeo. Essa questão vem lá de 2011 e tem uma tirinha do maravilhoso Enfio, né? Como a gente pode perceber ali, é a graúna se abaixando e a bala passando. E a graúna, com aquele gênio dela, dizendo: "Ô seu, pelo amor de Deus, você não se apercebeu que vivemos noutro século, noutra época? As questões hoje não se resolvem mais a bala de revólver não, seu demodê. Não estamos em 1800, estamos em 2010. O troglodita aí sabe como se resolve as questões de terra no mundo moderno? Sabe?" E aí explode uma bomba do lado da graúna. Dá uma lida na questão agora, depois dessa belíssima e profunda tirinha do Enfio, e a gente já volta para corrigir. As disputas territoriais podem ocorrer em diferentes escalas geográficas, envolvendo agentes sociais também diversificados. Os quadrinhos acima abordam simultaneamente a violência dessas disputas nas seguintes situações. Ora, meus amigos, essa estava muito fácil. Letra B, conflitos fundiários no campo, que é aquele conflito numa escala mais local, né, os conflitos fundiários no campo, que é mais ou menos o que a tirinha nos mostra, e a segunda, que é a intervenção militar realizada por governos nacionais. Muito comum para poder defender o latifúndio, né, você ter a ocupação militar dessas regiões, onde são dissuadidas os movimentos sociais, são tiradas as ocupações e são protegidas as propriedades, entre aspas, privadas. Então, resposta certa, letra B. Como hoje é o último, eu trouxe mais uma questão para a gente poder resolver aqui rapidinho. Essa questão de 2004, ela fala sobre a Lei das Terras, que a gente já conversou bastante aqui no nosso vídeo de hoje. Então, dá uma pausa, lê e a gente já volta para corrigir. As motivações que originaram a Lei das Terras em 1850 ainda hoje são causas de conflitos em relação à propriedade rural no Brasil. A gente falou disso aqui. Entre as questões levantadas nos artigos transcritos, aquelas que caracterizam a atual estrutura fundiária do Brasil são, em 2004, a característica fundiária do Brasil era letra A, mercantilização da terra e expulsão de poceiros pobres. Então são os grandes grileiros ocupando terras, criando documentos falsos de direito de posse da terra, né? E ocupando essas terras, enquanto os pequenos poceiros, aqueles que vieram, ocuparam, começaram a plantar aquela terra, são expulsos cada vez para mais distante, não tendo o menor direito a acesso à terra. Dessa forma, nós terminamos o Economia, Trabalho e Tecnologia, tratando do último assunto do nosso vídeo. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, muito obrigado também. Esse ano não foi fácil. Esse ano foi um ano de muitos sacrifícios. Eu mesmo, por várias vezes, pensei em desistir. Mas você estava aí, mandando mensagem, falando que vídeo bacana, professora, eu não entendi tal parte. Isso foi fazendo com que cada vídeo fosse saindo aos pouquinhos, devagarzinho, para que você possa realizar os seus sonhos. Eu espero sinceramente que essa iniciativa possa te ajudar a chegar até onde você pretende chegar. Mas quando estiver lá, não chegue só para poder ganhar um bom salário. Chegue para poder transformar a nossa sociedade. De que forma a sua profissão, a sua graduação, que está próxima de chegar na UERJ, vai fazer com que o nosso mundo se torne um espaço
melhor para ser habitado. Se você fizer isso, com certeza a alegria de ter lutado para realizar esse vídeo aqui será cada vez maior. A gente se vê muito em breve. Um forte abraço, sucesso, siga firme e não permita que ninguém nunca diga que você não é capaz. Até breve! Tchau!